Nessas aulas, nós vamos falar sobre os discípulos de Jesus. Você que acompanha as aulas nesse tempo, toda segunda-feira, tem aula nova no canal. Curte, comenta, compartilha, para que esse conteúdo vá mais longe e atinja muito mais pessoas. Então, nós vamos falar de 12 homens com grande potencial, mas também com grandes problemas, como você, como eu. Eu não vou falar nessas aulas sobre a vida espiritual. Numa outra ocasião, nós falaremos da vida espiritual desses discípulos. Mas nós vamos falar sobre o emocional, o quanto isso torna você parecido com esses discípulos. Eu garanto que no decorrer dessas aulas você vai se identificar com um desses 12. Depois você me fala aqui nos comentários com qual você vai se identificar. Se eu puder resumir aqui para vocês o que nós vamos falar da fragilidade emocional desses discípulos. Jesus, ele tinha um grande desafio à frente: fortalecer espiritualmente e restaurar emocionalmente esses discípulos. E é nessa restauração, não só no emocional de cada um deles, mas também tem nessa transformação o caráter. Mas nós vamos falar mesmo nesse tempo do emocional desses discípulos. Quando nós falamos de fragilidade emocional, tem muitas pessoas que confundem fragilidade com sensibilidade. Sensibilidade é muito bom. Você foi criado por Deus para ser sensível. Insensibilidade é um descontrole emocional. Mas o que nós estamos falando é de fragilidade. A fragilidade é uma falta de capacidade para enfrentar dificuldades. A fragilidade é você ter um coração, você ter emoções e você ter uma mente não preparada para aguentar pressão, uma mente não preparada para enfrentar as lutas que você enfrenta. Você pode se tornar um adulto dominado por algumas reações que vão te tornar uma pessoa bem difícil de se conviver. Pode ser que você esteja dominado a sua vida, você esteja dominando a sua vida a irritação, a impulsionalidade. Você encara as coisas de uma forma negativa, a forma de sempre estar criticando. Se isso está dominando a sua vida, é uma fragilidade emocional. Hoje nós vamos falar sobre João. Sim, João, o amado de Jesus. E você vai ver que até mesmo o amado de Jesus tinha grandes problemas, porque a gente fica sempre olhando João pelas características que mais ressaltou na vida dele, que era um amor intenso que ele tinha por Jesus. Tenho certeza que a primeira coisa que veio na tua cabeça quando eu falei de João é o apóstolo do amor, talvez aquele apóstolo que permaneceu firme, mesmo lá na ilha de Pátimos, ou pensando na caminhada dele com Jesus, o quanto que ele foi íntimo de Jesus, ele deitou lá a cabeça no peito de Jesus. Ou, olha, João, ele foi o discípulo que esteve lá, o único que esteve lá ao pé da cruz. Então, claro, tudo isso que eu falei é verdade, tudo que você pensou sobre João é verdade, mas eu vou te mostrar momentos em que Jesus
ele precisou confrontar João, porque João tinha problemas como eu e como você. E todos nós, e João também, ele tinha um temperamento. Você já nasce com esse temperamento, ele é uma herança, ele faz parte da tua vida, o teu temperamento faz parte da tua existência. O que é o temperamento? É uma característica. Da mesma forma com que você já nasce com a máxima de altura que você vai chegar, você já nasce, né, com a determinação da cor dos teus olhos, não tem como modificar. Você pode colocar até um artifício, mas não tem como modificar. E assim também é o temperamento, é uma característica, é a tua forma de agir e reagir. É o teu comportamento diante da vida. E João, ele era um colérico melancólico. Quem é um colérico? Mas primeiro eu vou ressaltar aqui uma coisa com você. A pessoa, ela tem um temperamento que é determinante. Digamos assim, João era 70% colérico e 30% melancólico. Você vai encontrar mais de um temperamento na pessoa. Mas vamos falar aqui, como eu separei um apóstolo lá na frente para a gente falar do melancólico, eu vou ressaltar aqui essa parte colérica de João. Tá bom? O colérico, ele é uma pessoa dominante, ele é um líder nato, ele é uma pessoa forte, prática, rápida. Esses são os pontos positivos. E é claro, gente, que eu estou falando aqui de uma maneira muito rápida e superficial, porque nós vamos ver ainda muitas coisas sobre coléricos ainda mais para frente. Mas qual que é o ponto negativo desse temperamento? É justamente o que nós vamos encontrar em João. João, antes de ser transformado, ele era explosivo, ele era dominado pela ira. O colérico, se ele não prestar atenção, ele logo vai ser dominado pela ira. Ele também é uma pessoa que tinha dificuldades de conviver com a fragilidade dos outros. Ele não enxergava dele, mas ele enxergava a dos outros, porque o colérico, ele tem a tendência de ser o dono da verdade. E assim era João. Mas aonde que eu tenho isso aí para mostrar na Bíblia para vocês? Vamos lá. Lá em Lucas 9, eu quero te mostrar duas reações erradas aqui de João e que Jesus corrigiu a rota. Lucas capítulo 9, no versículo 46 em diante, está escrito: surgiu entre eles uma discussão sobre o qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pôs junto a si e disse-lhe: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, este mesmo será grande. Aqui não está falando exatamente o nome de João, mas se ele tivesse sido diferente nessa disputa, já teria. Mas apenas João estava ali longe daquela discussão. Não, estavam todos eles queriam poder, todos eles queriam ser um maior que o outro. Então aqui já é o primeiro confronto de Jesus. Uma pessoa restaurada emocionalmente, ela não tem essa necessidade neurótica de ser e ter, porque ela sabe quem ela é. Ela tem amor próprio, ela se valoriza, ela não precisa provar para os outros que ela é boa. Então, eles já deveriam ter pensado, gente, o seguinte: Jesus poderia ter escolhido 20, Jesus poderia ter escolhido nenhum, né? Se ele escolheu lá na multidão 12 e eu estou entre os 12, isso significa que eu sou especial. Isso significa que Deus, ele tem um plano especial para mim.
Mas você vê que uma pessoa emocionalmente desestabilizada, mesmo com boas coisas acontecendo na vida dela, ela sempre vai estar achando que a vida conspira contra ela, porque, na verdade, quando você encara o mundo, você interpreta, é uma interpretação. Se você tem feridas emocionais, você vai olhar através da janela da ferida. Então, você vai interpretar que todo mundo é contra você, que ninguém te ama, que ninguém te valoriza, mas é uma interpretação. Então, os discípulos, eles estavam perdendo tempo aqui, discutindo quem era maior, sendo que todos eles eram super especiais. Mas João, especificamente, logo em seguida, no mesmo capítulo, lá no adiante, olha só, e respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus disse: não o proíbam, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias da sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias fez também? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vocês não sabem de que espírito vocês são? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Aqui você já vê especificamente João, né? João e Tiago. Então, Tiago e João têm uma reação nada condizente com os discípulos de Jesus. Eles nunca viram Jesus reagir dessa forma, mas eles sim, eles aprenderam a ser pessoas reativas, né? Ó, me contrariou, me frustrou. Então, eles aprenderam a reagir dessa forma. E mesmo porque o temperamento deles era explosivo. Vou provar isso para vocês também. E aonde é que nós aprendemos, gente? Bom, onde que a gente aprende? Aprende no ambiente em que você vive, né? E qual que era o ambiente que esses dois viviam? Na Galileia. A Galileia era o reduto dos zelotes. Muitos zelotes eram rebeldes naquela região. Eles eram uns rebeldes políticos, né? Eram religiosos, mas era um partido político. Então ali eles viam muitas explosões, ira contra Roma o tempo todo. Eles aprenderam a ser pessoas que primeiro eles agiam e depois eles pensavam. Tremendamente reativos e instintivos. Isso é fragilidade emocional. Maturidade emocional, restauração emocional está no tempo de reação. Você tem a capacidade, olha, isso é domínio próprio. Você tem a capacidade de dominar os teus impulsos, que vão ser destrutivos e autodestrutivos. Você tem a capacidade de pensar antes de reagir. E aí você não vai viver um monte de consequências. Porque o que aconteceria aqui, gente? Destruição de uma cidade ou de pessoas que Jesus amava também. Jesus amava também os samaritanos. E nós vamos ver, depois que Jesus morre e ressuscita, os discípulos, eles foram para Samaria evangelizar. A cidade toda se converteu e depois João vai lá, impõe as mãos sobre eles e batizando-os com o Espírito Santo. Tudo isso que aconteceu está lá.
em Atos capítulo 8. Agora, você já pensou se Jesus falasse: é isso mesmo, manda fogo, né? Ia destruir uma cidade onde o poder de Deus ia se manifestar. Muitas vezes, por causa dos teus impulsos, você é uma pessoa preciosa, amada por Jesus, Ele tem planos especial para você, mas você destrói relacionamentos, você destrói a sua família por causa dos impulsos, ações e reações de imediato, descontroladas, porque você aceita o agir de Jesus na salvação, você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você entendeu que Ele te lavou, te justificou de todos os pecados, você entendeu que Ele te tirou das trevas, isso tudo você entendeu. Você foca em crescer espiritualmente, mas você não liga para um lado da tua vida emocional, que pode estar totalmente destruído. E é uma coisa interfere na outra. Emoções não restauradas é vida espiritual interrompida. Eles não chegariam ao nível de unção que eles chegaram se eles não se permitissem serem restaurados. Você viu o que Jesus fez? Jesus os repreendeu. Só que aqui nós não temos escrito o que Jesus disse para os discípulos, mas com certeza Ele ensinou: vocês não podem reagir dessa forma. Você precisa pensar, você precisa olhar para mim. Olha, diz lá em Mateus 11, né? Ele fala: olha, aprenda comigo, que sou manso, que sou humilde. Então, ele estava falando mansidão. É você gerenciar a tua ira, é você não se deixar dominar por ela, é você dominar impulsos destrutivos e autodestrutivos. Como foi que Jesus chamou essa dupla dinâmica em outra ocasião? Quando Jesus chamou os discípulos, Ele chamou essa dupla de os filhos do trovão. Você reparou que Jesus, quando Jesus chama Pedro, Ele chamou primeiro pelo nome, Simão. Mas aí Ele disse: agora você vai ser Pedro. Ele estava mostrando: olha, você chegou a mim como Simão, uma pessoa inconstante. E olha, isso é outra aula, tá, gente? Mas você vai se tornar uma pessoa confiável, uma pessoa constante, porque você vai ser Pedro, firme como a rocha. Então, quando a dupla, Tiago e João, chegaram para Jesus, ele fez a mesma coisa. Olha, vocês chegaram a mim como dupla do trovão. Faz muito barulho, mas não acontece nada na vida de vocês. Vocês compram briga, compram aquilo que não tem que comprar e abrem mão de coisas preciosas. Vocês compram ofensa, brigas, frustrações. Agora vocês abrem mão da paz, da mansidão, do domínio próprio. Então eles chegaram como os filhos do trovão. O que é que o trovão faz? Muito barulho, mas nada eficaz. O trovão, ele não vai trazer vida numa plantação. A chuva sim, o trovão não. O trovão, ele só faz barulho. O trovão, ele não vai trazer refrigério depois de um dia. Sabe aquele dia de muito calor? O dia muito quente que você está ansiando assim que refresque com uma chuvinha gostosa? Não, o trovão, ele só faz barulho. Muitas vezes nem a chuva chega, só o barulho mesmo do trovão, né? Que você tem aquela esperança: ai, vai chover, vai refrescar. Mas não acontece nada, só trovão. Então, Jesus estava mostrando aqui para esses discípulos o que Ele quer na sua vida e o que Ele queria na vida deles: transformação.
Eu costumo dizer que, tudo bem, o maior milagre é realmente a salvação. Mas este grande milagre da salvação, ele não seria completo se não tivesse o milagre da transformação, metanoia, tá? Esse que tem que ser o seu objetivo. Essas aulas é você dizer, discípulo após discípulo. Eu sou como Tiago. Eu sou como João, eu preciso de domínio, né? Eu preciso ter domínio sobre essas emoções totalmente impulsivas e reativas. Eu não posso deixar que esse lado negativo do meu temperamento me domine. Não posso deixar que o ambiente em que eu fui criado, muitos justificam o ambiente que foi criado. Mas eu falei que eles foram criados ali, na Galileia, onde eles viam explosão o tempo todo. Talvez a sua casa também, pai, mãe, irmãos, tivesse esse tipo de reação. Viu a mãe brigando com o pai, batendo a porta, viu o pai sendo estúpido o tempo todo, gritando com os filhos, com a mãe. Então, é algo que é aprendido, mais ou menos assim como osmose, né? O ambiente em que você vive, em que você é criado, ele também influencia nas suas ações e reações. Mas, se você investir em você, se você investir em autoconhecimento, você vai saber, eu sou assim porque eu sou colérico. Então, eu tenho uma tendência à explosão. Eu sou assim porque o ambiente em que eu vivi é conflitivo, mas eu não preciso ser uma repetição. Eu posso me reprogramar. É isso. Restauração, por exemplo, é quando eu pego um lixo e levo lá para ser reciclado. Depois de ter sido reciclado, ele fica irreconhecível. Aquilo que era para descarte se tornou útil. É uma folha de papel reciclada, é uma bolsa reciclada. Agora é algo que vai ser bom para mim, que vai ser bom para outras pessoas. A mesma coisa quando você pega o teu lixo emocional, que são os seus traumas, que são as suas dores, aquilo que você aprendeu e que não é correto, e você pega e fala, não, eu não quero conviver com esse odor psíquico, eu quero ser uma pessoa transformada, eu vou entregar para Jesus. Mas ele vai devolver para você esse lixo. Ai, pastor, mas como assim? Eu entrego para ele e ele me devolve? Sim, ele te devolve. Ele fala, vamos lá trabalhar juntos. E aí, no momento em que você tiver um impulso, como João, de falar fogo do céu, vamos lá, vamos destruir os samaritanos, eu vou devolver a bola para você. Fala, é isso mesmo, João? É assim que a gente reage? Você é um discípulo meu, vamos, domina essa ira. E o que João ia ter que fazer na próxima? Porque nessa vez ele já tinha falado, né, gente? Da próxima vez, ele iria ter que olhar para os samaritanos e falar, eles não fizeram certo comigo e com Jesus, eles proibiram a gente de passar, mas eu tenho que entender que o rejeitado rejeita, e eles são rejeitados por nós, os samaritanos. Então, o rejeitado rejeita, o ferido fere. Então, quando você aprender a ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro, você vai passar não a justificar o erro do outro, mas a entender. E isso vai te dar um tempo para você pensar e agir com sabedoria naquela situação. Então, eu quero fazer um desafio para você.
Porque não adianta você ver essas aulas se você não investir na sua história e não investir na sua restauração. A restauração, ela não é um trabalho só de oração. Oração é vida espiritual. As emoções, cabe a você querer aprender novas medidas, novas tomadas de decisões, uma nova tentativa, falar, olha, até aqui eu fui assim, agora eu quero agir e reagir diferente. E você vai se surpreender, né? As pessoas que estão ao seu redor vão ficar surpresas. E às vezes a sua luta de mudar as pessoas que estão ao seu redor vai acabar, sabe por quê? Porque quando você for transformado, as pessoas que estão ao seu redor vão ficar impactadas. E aí elas vão ser transformadas por causa da sua transformação. Essa é a sua função. Sal e luz muda o ambiente onde estão. É assim. E você também é assim. Então esse é o primeiro passo da sua restauração. Vamos ver o próximo discípulo, na próxima aula, para você aprender um pouquinho mais de como Jesus trabalhou em cada um dos 12 discípulos. Até a próxima aula.